Salve, rapaziada, tá entrando no ar o Tá Esperto dessa semana, quinta-feira, 19 horas, aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo. A galera que quiser acompanhar nosso trabalho, pode ir lá no podcast, vai lá no Instagram e segue lá, Tá Esperto Podcast, e também no Facebook, Tá Esperto Podcast. A galera que quiser se inscrever no canal, pode escrever também, Tá Esperto Podcast, também não muda nada. E a galera que quiser fazer um trabalho profissional, um audiovisual da hora, liga pros caras da ProVídeos aqui que vão fazer o melhor trabalho da sua vida, ok? Quinta-feira, material inédito. Hoje estou recebendo as meninas aqui nesse programa especial, tá ligado? Recebendo minhas amigas aqui. Sejam bem-vindas, Dani de Mendonça. Muito obrigada. Ângela Passos. Obrigada. Sejam bem-vindas ao Tá Esperto. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Agora que tá valendo, eu fiquei pensando, meu Deus, não posso falar palavrão. Não, tá proibida de falar palavrão agora. Sejam bem-vindas, guria. Uma satisfação. Real mesmo, de coração, satisfação estar recebendo vocês, porque a gente não se encontra mais, agora é difícil de conversar, é difícil de se encontrar, né? Depois de toda a história vivida lá na rádio e tal. Tô muito feliz de estar recebendo vocês, ok? Mas pra quem não conhece as gurias, cronologicamente falando, quem é a Dani, quem é a Ângela? Atualmente ou Desde sempre. E desde sempre eu ou desde sempre profissionalmente? Eu quero saber quem tu é desde que tu nasceu. Desde que eu nasci? É. Daí eu vou ter que criar um personagem que não dá pra criar, né? Não dá. Tá, daí. Aqui é tudo real, em tempo. Aqui é vida real. Aqui é vida real, aqui é vida real. Vida real. Eu acho que a Ângela não conhece. É mais fácil eu falar da Ângela e a Ângela falar de mim. Uma vai falar da outra? Ai, que perigo. Mas se mulher uma falar da outra, não é fofoca? É que eu e a Dani, a gente se conhece desde 2000 e lá vai pedrinha, entendeu? Sim. Quando a gente se É conheceu muito na tempo. faculdade. As Da intelectuais hora. que a gente foi. Na época que não tinha internet na faculdade, Não né? tinha Era só internet. planilha de Excel a nossa cadeira de Mas- tecnologia. Tá, mas pra quem não conhece, quem é a Dani, vamos falar a idade ou não vamos falar? Não vamos revelar a idade? Vocês não querem revelar a idade, é por isso que vocês não querem se apresentar, é Não, isso? eu tô no meio da crise dos 35. Pra mim é Sim, tranquilo de uma falar, guria. porque eu não sou sozinha Sim, nesses uma guria, 35. mas gurias. Eu acho, na crise. Não, eu sou. Até que sou de boa, eu sou a Dani, eu tenho 36 anos, muito bem vividos, graças a Deus. Sou Amém. mãe de um menino de 13 anos muito maravilhoso, nerd, bem diferente de mim. Manda um beijo pra ele já, aproveita, Ai, ele tá te filho, olhando. Não, ele não gosta, ele é adolescente, ele não gosta Ah, de ele, não, ele exposição. tá nessa fase. Ah, adolescente. É. É porque tu não sabe, Aborrecência. não sabe que é uma filha de 2 anos com alto nível de sagacidade. Não, eu já tive um, né? Então eu sei mais ou menos. Meu Passa, piora. É isso aí. Sejam bem-vindos. Eu quero, de antemão, já dizer pra vocês que vocês foram pioneiras em algumas coisas. E vocês sabem disso, né? Tava comentando com a Ângela há pouco tempo, que no tempo da rádio a gente fazia live sem saber o que era live. Exatamente. Ok? O que já era podcast, que é isso, a gente já fazia sem saber, sem Sem estar saber. qualificado, sem estar nada. preparado para o momento. Então eu queria que vocês contassem assim, como é que foi a inserção de vocês dentro da cultura, dentro da arte. Primeiro começo. a João tem que se apresentar. Eu me apresento, Se então. apresenta, fica à vontade. Sou a Ângela, Espaços, Relações Públicas formada. Trabalho na área da cultura já tem uns 12 anos. Eu comecei na cultura, na verdade, através de um convite de um produtor, do Alexandre Candano, parceirão meu. E ele me inseriu num projeto chamado Domingo no Parque, que acontecia ali no Araújo Viana, que o projeto ele veio justamente quando o Araújo se tornou super valorizado, caro. Ninguém podia entrar direto no Araújo. Elitizado. Elitizado, né? Elitizado, Depois claro. daquela reforma toda que fizeram. E o Araújo ficou lindo de morrer, assim, né? Então, a gente fez um projeto que eram 9 edições gratuitas para o público. E foi muito legal. E ali eu dei meu primeiro passo. Trabalhava com comunicação na época. E ali eu conheci uma produtora que me fez conhecer uma artista. E aí eu fui indo. E com essa artista a gente ganhou um Grammy depois, em 2018. Foi Da muito hora. legal. Então tem essa trajetória na cultura a partir desse projeto, assim. E eu fui fazendo. O que apareceu, eu fui pegando. Até o próprio Mina nas Quintas, né? Quando a Dani me fez o convite e me apresentou a ideia, eu falei, gente, mas eu nunca falei no microfone. Eu sou dos bastidores, pelo amor de Deus. Sim. Quer dizer que a gente vai gravar, a gente fazia live de óculos, porque eu Sim. não tinha... Eu faço até hoje. Mas era, tipo, na até época, 2017, aquilo, né? Gente, É. tipo, faz Sim. já 6, 7 anos ali.
Então, pra mim, que tava sempre nos bastidores, era muito fácil falar pro artista, olha, tu tem que chegar agora na frente da câmera e teu texto é esse, esse, esse. Mas pra mim era super difícil. Então, o Hip Hop Mix foi um exercício de tirar essa vergonha de falar. Desinibiu. Foi muito legal. Foi. E tu, madrinha? Eu, agora na trajetória profissional, propriamente dita, eu comecei a trabalhar com entretenimento sem entender que aquilo era entretenimento, ainda no colégio, com 14, 15 anos, eu não fazia parte do Grêmio Estudantil de fato, mas todas as movimentações culturais da escola que eu estava inserida, e depois foi pro bairro, e aí depois criou-se uma produtora, e aí a gente foi trabalhando em principalmente formaturas. Então, desde muito nova eu trabalho com produção de entretenimento. A parte da cultura mesmo veio junto à minha vivência de rua, e eu comecei a participar de eventos de rap, não de cultura hip hop, quando eu tinha 15 anos. E aí eu conheci, imagina, naquela época ali, isso eu tô falando do início dos anos 2000, não tinha muitas mulheres no rap, como MCs pouquíssimas, e nos eventos tinham pouquíssimas, eram as mesmas MCs na maioria das vezes, e um grupo muito pequeno de meninas, tem um grupo de gurias, que é o grupo mais velho que eu, que estava ali, que também estudava comunicação, já umas gurias, mas eram pouquíssimas mulheres. E aí, observando tudo aquilo ali, já com a experiência que eu tinha, experiência na dica que eu tinha, eu já via ali uma necessidade de produção, de organização do que eu via. Eu não sabia como. Sim. Naquela época a gente tinha... Você enxergava aquilo como não qualificado ainda. Eu não tinha noção do que era aquilo. Naquela época a gente tinha MCN, ForShare e outras que não é plataforma, é outras ferramentas de comunicação, e era muito raro quem tinha banda larga em casa, né? Então a gente fazia muita troca de música, de rap mesmo, por aqueles aplicativos que a gente não sabia que vinha ali naqueles aplicativos. Sim. E aí, com isso, o que tu estava baixando? Se era de fato uma música ou não. E aí, com isso, nessas trocas, eu conheci MCs que cresceram bastante de fora do estado, por troca de ICQ, troca de MSN. E aí, fiz amizade com eles, a gente se trocava. MSN. A gente Nossa senhora. Emule, essas Era as ferramentas todas. da época, né? E aí ali eu entendi que eles mandavam as músicas pra mim, porque eu era uma das únicas meninas que tinha interesse, lógico, da bolha que eu conhecia e que tinha acesso à internet, que recebia a música. Então eles chegavam em mim e falavam, preciso que tu divulgue essa música aí em Porto Alegre. Sim. E aí, com isso, eles me mandavam carta, eu recebia carta com demo, com mixtape da galera, e eu distribuía produtora, né? Pra galera. Automaticamente. Automaticamente, né? Quando não era nada. Sim. E aí, depois, lógico, foi indo, aí comecei a ajudar na divulgação de festas daqui, e aí depois fui cursar Relações Públicas, formei em Marketing, e aí aconteceu tudo. Aí foi acontecendo. Tudo foi acontecendo. E assim, tu tinha essa necessidade de qualificar aquilo, né? E dentro disso aí vocês se inseriram, né? Sim. Queria que você falasse, tanto a Ângela quanto a Dani, sobre a inserção das mulheres nesses espaços. Inserção, né? Sim. Não, que nem, como a Dani falou, ela tem uma caminhada dentro da cultura hip hop, por exemplo, muito maior e muito mais forte do que a minha, mas eu vejo de longe, assim, o cenário como um todo, né? A gente ainda tá... Engatinhando, né? Tá engatinhando. Sim, claro, ainda, a gente tá caminhando devagar pro que é o mercado como um todo, assim. Pô, que nem a gente fala, estamos em 2024 e a gente ainda tá dizendo óbvio muitas vezes, assim. Então, até quando chegou o programa do Hip Hop Mix ali, e ter um dia só para as minas
pra gente falar, eu acho que ali foi um divisor de águas pra gente também, né? Foi. Que abriu, assim, que a gente falou, isso não tem, isso não tá rolando. E aí também existe, infelizmente, na época tinha muito das minas não querer participar dependendo de qual mina tava junto. As rixas que a gente tem, os mal entendidos, as concorrências, o nome que quiser dar, né? Claro. Enfim. E eu acho que isso ainda existe hoje. A gente passou muito por isso naquela época, né? A gente teve muitos desafios, assim. Um tempo atrás, eu troquei um áudio com a Dani, né? E a gente falou, tipo... Cara, a gente era machista em algumas falas nossas que, tipo, hoje eu olho pra trás, Que vergonha. Que vergonha! Sim. Não, Eu poderia tomar um processo com isso aqui. Vou falar de novo, né? Um processo de construção e reconstrução todo dia, né? Todo dia, né? Como é que é? Não tem como eu dizer que eu não sou machista, se em algum momento eu fui. E em algum momento, de forma inconsciente, pela cultura, por tudo que eu vivi, eu devo ser. Entendeu? E a gente tem que fazer essa afirmação. É que nem a gente dizer que sim, todos nós aqui somos racistas também. E trabalhar em prol disso, assim, para deixarmos de ser, né? Então eu vejo que isso existiu. Claro. Isso me fez, no Mina nas Quintas, isso me abriu muito a cabeça. Sim. Pro que hoje eu penso, assim. Me abriu meu lado feminista muito forte, assim. Sim. Que, pô, a gente estava inserido dentro de um mercado cultural. Que a Dani, por exemplo, já estava muito mais acostumada do que eu por ter essa caminhada, ter essa trajetória toda. Eu via de outras formas, que eu vinha do jazz, do samba, da MPB, eu trabalhava com outro vertentes, nicho, né? outras vertentes, assim. Mas que também era super seleto, era super... As brigas eram as mesmas em si, né? Mas eu acho que o Hip Hop Mix ali, o Mina nas Quintas, me abriu muito a mente pra isso, assim. Pra ver... É isso? E trabalhar em cima disso, né? O Hip Hop Mix, a gente não tinha... Naquela época ali, na verdade... eu cheguei no Hip Hop Mix porque eu fui convidada a participar pelo Maurício e pelo Amarelo, porque eu tinha uma empresa que se chamava Happy House. E essa empresa era um site onde a gente divulgava, não era só um site, era uma plataforma de comunicação, onde a gente divulgava todos os eventos de rap do Brasil. A gente tinha 12 meninas que trabalhavam conosco em parceria em todo o Brasil, espalhadas, e cada uma ficava responsável pela divulgação do seu estado no site. E eu também não tinha essa noção. Também o rap na rua surgiu até numa época próxima, mas um pouco depois da Rap House. E aí o convite foi para que eu fosse falar da Rap House. E aí vocês me entrevistaram, rolou legal. E aí vocês, vamos fazer drops da Rap House aqui no programa. E aí eu falei, beleza, vamos. E era um dia da semana. Um dia. Era um dia super boa. Um dia era delícia de fazer. E aí... Foi que, a gente rolou super, nós três, e aí a gente veio veio o Mina nas Quintas, e quando a gente construiu o Mina nas Quintas, que foi, o Mina nas Quintas se deu exatamente porque os guris tinham compromissos profissionais, e eu ia ficar sozinha um dia da semana. E aí, o meu pensamento era, o que eu faço quando eu estou sozinha? Eu chamo as minhas amigas. E aí foi que eu chamei as minhas amigas. E aí, no primeiro dia, primeira entrevista, veio a Ângela, veio a Nath, que trabalhava com cultura hip hop na época também, veio a Paula, que trabalha com grafite até hoje. E a gente fez o programa e deu super certo. Só que a gente, repito o que eu falei antes, a gente não tinha noção da entrega que a gente tinha ali. Por mais que a gente tivesse o nosso conhecimento, que na época ainda não era o que a gente tem agora, a bagagem que a gente tem agora, mas a gente não teve a noção do produto que a gente tinha. A gente trabalhava super bem, mas do nosso jeito, tanto que o Fetter olhava o nosso programa. O presidente da Pampa viu o nosso programa. O presidente da Pampa, quando eu fui trabalhar na Pampa logo depois, ele sentou comigo e falou, Daniela, eu escutava o teu programa. A gente não tinha dimensão nenhuma. Não tinha dimensão nenhuma. Aí eu recebi convite
da RBS na época de fazer parte do ATL Girls. E aí eu falei, não, eu só faço parte do ATL Girls se as gurias vierem comigo, se eu não vou. Então a gente tinha um produto muito grande na nossa mão, só que a gente tava ali, a gente focou muito naquela época em comprar lutas que a gente não ia conseguir sozinha. Porque a gente precisava de um amadurecimento para lutar por elas também, a gente não tinha uma representatividade tão grande, né? Faltava ali uma representatividade mesmo periférica entre nós. E a gente não conseguia dialogar trazendo pautas realmente importantes. A gente tinha pautas importantes? Lógico que tinha. Mas a gente não sabia. Chegou uma época que a gente estopou ali também, de pauta. Tipo assim, porque tudo que a gente tá fazendo pela primeira vez, a gente vai errar. Claro, né? claro. E a gente fala isso porque foi o primeiro programa Sim. de mina falando sobre cultura hip hop, então a gente ia errar. Isso era muito, muito certo. Só que na época a gente não queria. Eu não quero até hoje errar, mas a gente sabe que o primeiro passo é esse, né? Então... Cara, tinha gente que nos parava na rua pra tirar foto. Com certeza. A gente ficava, não, mas era eu? Com certeza. Não, e quando a Dani veio com números... Não tinha noção. João. Porque a rádio não nos mostrava os números, né? Foi o dono da rádio que sentou comigo e disse, Dani, tu sabe que o teu programa tá entregando tanto? Daí eu falei... Não, tá, mas o fulano não te passa que tá entregando isso? Não, dele tá, mas veio até patrocínio por causa dessa entrega. Aí eu falei, não, mas o patrocínio não entra pra nós. A gente tá fazendo no amor, porque tudo a gente fez muito no amor. A gente tá por amor. A gente fez, deu uma vida ali. E já que vocês tocaram nessa questão assim dos erros, do aprendizado, que tipo de pautas você acha que faltou lá no Miranda nas Quintas? A questão da negritude, pra mim, acho que faltou muito, até entre ter uma mina, né, representando. Mas não foi por falta de convite? Não foi por falta de convite. Por isso que eu digo, tinham outras questões, assim, nos bastidores que rolavam e tal. Mas essa era uma pauta que a gente conversava muito, eu e a Dani. Eu acho que faltou abordar assuntos talvez mais polêmicos também. Sim. Não sei como é que é pra ti. A abordagem que a gente até abordou, não a questão racial, isso a gente não abordou, a gente tentou por diversas vezes, a gente fez vários convites para várias mulheres, inclusive trazendo como âncora, não, tu fica como âncora e eu fico, porque a fala não é minha. Sim. Não Tá no teu espaço de fala. Não, porque tu tá lá. Sim, claro. Mas a gente abordou assuntos importantes, mas da forma errada. Isso. Sim. Também. Isso eu tenho plena noção, tanto que tem... E você acha que vocês conseguiram atingir algum público assim em específico? Ou vocês acham que conseguiram atingir um público que não tinha nada a ver com o público que ouvia e via as Meninas nas Quintas? Acho que a Dani vai poder falar pouco melhor, porque ela tava mais na rua. Porque assim, o Hip Hop Mix, ele era um programa de rap, de música rap, onde na quinta-feira tinha o Mina nas Quintas, que era um público absurdo, né? A gente tinha 6 mil pessoas na live. Os caras enlouqueciam, tá? A gente era simpática, a gente era divertida. E aí, era muito louco. E aí eu me lembro que cada vez que eu ia participar de alguma parada, eu até fugia de eventos normais. Os caras diziam, tá aí as gurias. Eu falei, as gurias estão lá fazendo um bom trabalho. Tá, mas você tem que dar mais dia pra elas. Daí eu falei assim, cara, mas cada um tem seu trabalho, tem sua vida, não é assim que funciona. Então, por isso que eu pergunto pra vocês, com quem vocês conversaram depois, na rua, nos eventos, enfim, dando esse feedback sobre o Miranda nas Quintas? O nosso público na quinta-feira era majoritariamente homem. Né? Eu não tenho dúvida disso. A gente tinha várias gurias, que até hoje tem gurias que, quando tem uma oportunidade, conversa comigo. Eu te escutava no Mina nas Quintas, eu acho muito massa. Mas, mesmo naquela época, a gente... o microfone é totalmente poder, né? E a gente nunca teve medo... De falar, né? De falar nada. Claro. Então, muitas meninas naquela época ali... não compravam conosco algumas brigas, até em relação a coisas que estavam acontecendo na rua com pessoas conhecidas por todos que a gente denunciava. Uhum. A gente denunciou um monte de gente. Claro. E não me arrependo. E elas tinham medo de comprar conosco a briga. E aí acabava que
a pauta principal se perdia ali, porque tinha um homem que desviava, e também tem a questão que a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, da manipulação do homem, das falas do homem e o quanto elas mexem conosco. Mas o Mina nas Quintas era um programa que era muito ouvido, consumido por homens. E, inclusive, depois que o programa acabou, eu tinha... Para aquela época ali era um monte de gente, mas eu tinha mais de 3 mil seguidores. A maioria eram homens. E eu tirei todos da minha rede social, porque eu comecei a me sentir super desconfortável. Eu tive que denunciar homem por abuso. Rolou isso? Rolou. Rolou de... tá, tu era do Mina nas Quintas, agora tu trabalha com assessoria e... Porque ali no Mina nas Quintas a gente falava sobre a nossa experiência profissional também. Então, vamos fazer uma reunião. Teve vezes que eu fiquei com medo de ir à reunião e eu chamei um amigo pra ir junto na reunião, mas eu tive problemas, fiz BO com mais de um homem por causa do Mina nas Quintas, assim. E aí foi que eu, de fato, tirei todo mundo do meu Instagram, que eu não conhecia, mantive só as gurias. E parei de falar sobre o Mina nas Quintas durante um bom tempo para desvincularem, porque eu tava desconfortável. E daí eu já não tinha mais o microfone para me defender. Sim, eu não claro, tinha, claro. Eu não tinha mais o meu escudo, né? O pessoal tava ultrapassando esse limite tava invadindo o teu espaço, né? Sim. Gurias, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês andam fazendo no momento. Queria que vocês... Como é que vocês estão? Estão felizes? Vocês estão felizes? Estão realizadas? Como é que tá a vida de vocês? Eu tô feliz. Tá feliz? Tá Eu feliz? estou sempre feliz, né? Sempre foi feliz? Ai, não, Deus o livre. Não, vai. Sempre foi feliz? Sempre Não. foi feliz? Não. Depois que eu saí ali que o Hip Hop Mix findou-se, né? Não só o Mina nas Quintas, mas acabou tudo. A gente foi pra RND, deu todo aquele rolê ali. A gente gravava lá em casa. Deu todo aquele rolê e... Enfim, foi um rolê muito legal mesmo. Me orgulho também de tudo aquilo ali. Mas depois dali eu entrei pra uma agência / produtora, onde eu comecei a trabalhar com lançamentos musicais, que já era o que eu gostava, o que eu curtia, o que eu falava. E trabalhei com eles durante... entre idas e vindas, que eu brinco que eu tive primeira temporada, segunda, durante 6 anos. Tipo Netflix, assim, teve atendendo. Mas eu trabalhei com muita gente muito legal. Sim. E atualmente eu trabalho com lançamentos cinematográficos. Sou gestora de uma agência. Da hora. Aqui. E represento as distribuidoras e faço todas as estratégias de lançamento dos filmes aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Da hora. E a Ângela? Então, depois Muita coisa. Algumas coisas, eu diria, né? Depois do Hip Hop Mix ali, eu fiquei na produção executiva de uma cantora chamada Nadi. E a gente conseguiu ganhar um Grammy Latino. Fala sobre essa 2018. experiência aí. Fala sobre essa experiência aí. Foi uma experiência muito rica, assim, muito desafiadora também. Mas ela me faz acreditar nos sonhos da gente, sabe? Porque a gente vê projetos independentes, e quando eu digo independentes é que não tem patrocínio, não tem mainstream. Sim. É tu tirar o teu dinheiro do bolso pra ir lá gravar o disco, fazer o disco rodar, fazer o disco chegar em quem ele precisa chegar. E naquela época, 2018 ali, a gente fazia todo um press kit. Hoje eu não sei como é que tá, porque eu não tô nessa linha de frente. Mas a gente enviou material para uma galera do disco. Então, tu investe muito dinheiro no trabalho independente, Se doa muito, né? Se doa muito. E aí eu lembro que quando saiu o anúncio aqui, a gente saiu o primeiro, saiu o segundo, saiu o terceiro, 4 indicações ao Grammy. Eu falei, meu Deus. E uma das indicações, que é a principal categoria lá, era uma música onde eu tinha feito participação, que eu compus junto. Da hora. E aí eu fiquei... Meu Deus! Ai, eu sou realizando! Porque a gente que gosta de música... Merecimento, né? Merecimento. A gente vê... Eu lembro de quando eu era mais nova, eu sentava pra ver as premiações. Sim. Eu dizia assim, imagina tu tá lá um dia, que sonho! De repente pode ser eu lá. Será? Tipo, e aí o teu caminho vai te trazendo, que nem eu disse, as oportunidades elas foram aparecendo e eu fui pegando, e fui pagando pra trabalhar, e a gente foi fazendo acontecer. E aí chega o dia de tu ir viajar e eu nunca vou esquecer que perdemos o voo, a conexão. E aí perdemos mais um voo.
E aí, tipo, tu já tá 48 horas atrasada pro evento que vai acontecer daqui a 2 dias. E tu vai chegar ou tu não vai chegar. E depois de, olha, foram quase 50 horas entre voos e aeroportos e hotéis pra gente chegar no prêmio. E aí eu lembro que a gente chegou um dia antes da premiação acontecer, né? E aí correria, reuniões acontecendo e tal. E na hora do prêmio, a Nádia falou pra mim, ô, Ângela, eu lembro que assim, eu saí do banheiro, ela me olhou, eu disse, tá, e agora, o que vai acontecer? Falei, agora a gente vai se divertir, minha filha, porque a gente suou pra chegar até aqui, entendeu? Sim, claro, isso a gente aí. passou um sufoco. Merecimento, né? Merecimento. E aí deu melhor álbum pop de cultura... Não, melhor álbum de cultura Vamos bater portuguesa. palma, vamos bater palma. Ai, agora eu já Tá bem, até tá bem, esqueci, tá bem. Ei, rapaziada. Até o diretor tá batendo palma aqui. É muito legal. E sabe por que é muito legal? Depois de um tempo tu reconhece que é muito legal. É que, Claro. assim, depois de um tempo eu entendi o que foi É o o hip teu hop trampo, é na o minha teu vida. suor, é a tua dedicação, né? É muito legal. E aí a Da gente hora. voltou e viu que era assim, a brasileira mais indicada nos prêmios. E Sim. daí tu pensa, tá, agora o que a gente faz com tudo isso? Assim, porque, por exemplo, a gente estava concorrendo, a gente, entre os brasileiros, a gente tinha mais indicação que a Anitta, que Chico Buarque, com grandes nomes do mainstream. Sim. E tu vai lá e tu tá indicado Claro. em 4. Por isso que eu digo, É algo acreditem muito nos grande. sonhos de vocês, É nos algo muito projetos grande. de vocês, porque Sim. a gente não sabe realmente o que vai acontecer amanhã, Claro. né? E aí depois a gente vem, volta, trabalha bastante, e aí a gente tem a pandemia ali. A pandemia para mim foi muito um divisor de águas, porque a Nádia, por exemplo, ela se voltou para os estudos, foi morar em Paris. E eu rompi essa parte da música, assim. Eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer? E então agora eu volto para a área da música, só que eu volto fazendo elaboração de projetos culturais. Sim. Eu dei esse time, precisei refrescar um pouco a cabeça de tanta coisa que Não aconteceu. fez uma livezinha? Não produziu uma live? Guria, Tava esperando- eu produzi show pra plateia fechada na pandemia. Mas eu tava esperando, né? Eu vou te falar, vou te ser sincero, eu mas tava eu não esperando fiz uma live live, tua. não fiz. Eu fiquei esperando uma live tua. Eu fui contra a maré, eu falei que eu não queria, que eu era contra as lives, a louca. E aí eu dei um tempo também, foi necessário. Eu acho que eu fiz outros projetos na área da comunicação, porque isso nunca parou, sabe? Mas Até porque, né? não tem como, Não né? tem como, tem que trabalhar. Tem que pagar É contas, os visceral boletos a não parada, é param. visceral a parada. E eu acho que agora eu tô passando por um momento onde eu tô num período depressivo, digamos assim, onde eu tô fazendo tratamento com médico, que era uma coisa que antes eu era totalmente contra, e a gente do remédio em si. Sim. E aí a gente vai trabalhando, vai se conhecendo, vai aprendendo coisas sobre a gente mesmo. E eu digo, tinha épocas que eu tinha que ter parado. Tipo, na pandemia eu pensei, eu devia ter parado. Ter dado um time. Um time, né? dava, Um sabe? time, claro. Mas aí eu falei, tá, agora eu dei esse time. Então agora eu volto para a cultura, estudando muito, mas fazendo elaboração de projeto, que é Da hora. algo, para mim, novo, assim. Da hora. Bah, que é da hora, isso. que da hora. Tem coisas que vocês estão contando aqui que eu não sabia, que vocês estão... vocês aprontam. Abrindo o coração. Eu tô abrindo meu coração. Vocês aprontam, né? Aí onde vocês estão sentados, sentou um cara aí que se chamava Fábio Dias da Silva, tá ligado? E a gente, nesses anos, a gente construiu muita coisa junto, tá ligado? Eu acho que vocês também foram frutos, foi um laço, foi um laço da corrente que ele trouxe. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência de vida com aquele ser, né? Que eu dizia pra ele, figura. mano, quando nós se conhecemos lá, que eu tinha 15 anos, tu era feio, mas agora tu tá horrível. Era esse tipo de brincadeira que a gente fazia, né? O tamanho amizade que a gente tinha. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, né? Da gente ter convivido esse tempo todo, né? E ter convivido e aprendido muita coisa com aquele cara. Vai você primeiro. Eu e o Amarelo, ambos muito parecidos, né? Emocionalmente a gente era muito parecido. E isso fez com que a gente se conectasse muito bem, assim, desde o primeiro momento, assim. A gente discordava de várias coisas, a gente se apontava o dedo para várias coisas, mas emocionalmente a gente sempre foi muito, muito, muito conectado, assim. Dele me entender, tô na rua, eu tive um período bem ruim de cabeça. Não era só depressão, era ruim de cabeça mesmo. Sim. Era totalmente fora. E Quem eu não? encontrava o Amarelo, eu tive que fazer um exercício de
ressocialização na terapia. Então, eu tinha que sair da terapia e ir para lugares que que eram públicos e que eu me sentiria minimamente segura. E eu contei isso para uma ou duas pessoas que eu sabia que estariam naqueles lugares, porque se eu tivesse uma síndrome de pânico ali, um deles tinha que saber. E eu não cheguei a contar nenhuma das vezes sobre o que eu estava passando e o que eu precisava ali no momento. E todas as vezes eu fui acolhida pelo Amarelo, mesmo a gente tendo discutido na semana. Sim. Vem aqui, ele tem coisas que eu fazia, assim, do rolê mesmo, que ele me via, eu vi, tu fica quieto, sem mais coisa tua, que tu mesmo sabe de ti. Ele foi um cara que me ensinou muito. Eu conheci ele lá em 2014, quando eu ainda trabalhava com rafuagem, mas assim, foi só de produção mesmo, de nada de demais. E eu conheci o Fábio mesmo ali no Hip Hop Mix. E foi meu amigo e a pessoa que eu tratava até o último momento. Ele é um cara que ocupou um espaço muito grande que talvez nem ele soubesse e a gente também talvez não tenha valorizado tanto o espaço e a representatividade. A gente tem muito a mania de normalizar o que não é normalizado, ou seja, a gente fica tão inserido no dia a dia, no corre, que a gente não pega e olha de fato para as pessoas assim e agradece os matos que ela capinou para que a gente tivesse no Hip Hop Mix, para que a gente tivesse para que eu trabalhasse com produção. A primeira pessoa a me chamar para fazer uma produção de rap foi o comparsa do Amarelo, foi o Cabeça. O Cabeça me chamou quando eu tinha 15, 16 anos para fazer um Omega Hip Hop com ele. Eu não era ninguém, né? Eu ainda não sou ninguém, mas eu não era ninguém profissionalmente, não tinha conhecimento dele, ele só me pegou pela mão. E a gente não tem essa noção da grandiosidade que são esses caras e dos espaços que eles abriram para todos nós. E eu lamento não ter falado isso em vida pro Amarelo, ele sabe que eu admirava. Eu lamento muito não ter pego ele, assim como eu quero pegar o Cabeça e agradecer o Cabeça, assim como agora. Eu te amo e falo. Tá falando agora. Mas Tá falando agora. Falei agora. Valorizar mais, né, os nossos, enquanto a gente tá vivenciando com eles, porque eu também percebi, eu acho muito tarde a grandeza do Amarelo, sabe? Assim, a grandeza do que ele fez, do que ele capinou bastante, assim, sabe? Então... Sim. Eu lembro, assim, muito do Amarelo e penso muito o que eu aprendi sobre humildade, sabe? Juro pra vocês, assim, sobre perseverança também. Sobre tu esticar a mão pro próximo, porque ele trazia também no dia a dia muito sobre o trabalho dele na área social, né? Sim. Então, aquilo ali mexia muito comigo, assim. Eu admirava muito esse trabalho que ele fazia, porque ele dizia assim, eu sou referência. Sim. E, de fato, ele é. Não deixa Continua de ser. Sendo, né? Continua sendo, sempre vai ser. Mas eu acho que isso que a Dani traz é muito importante, porque é um aprendizado que fica também com isso. Da gente poder pegar mais na mão de quem a gente tem perto e poder falar mais. Porque às vezes a gente não diz o suficiente, realmente. E tem um outro ponto que eu acho importante aproveitar a pauta, é que a gente... de uns anos pra cá, muito mais do que na época que a gente falava no microfone, a gente... julga muito mais as pessoas, até porque a gente tem um conhecimento maior emocional e verbal de várias coisas. Então, a gente acaba se afastando, a gente deixa tudo... Se a pessoa faz isso aqui, que não vai de acordo com o meu valor, ela já não presta. E, na verdade, óbvio que tem um monte de gente que não presta, né? Mas... a gente tem que pensar um pouco mais, a gente tem que respirar um pouco mais antes de criticar e se afastar. A gente tem que entender mais o contexto do todo, o contexto do porquê que aquela pessoa vive aquilo ali. Isso é para todo mundo, né? Porque muitas das brigas que eu tive com o Amarelo, ele nunca me atacou. Eu ataquei o Amarelo. E ele
ele aceitava, ele nunca foi desrespeitoso comigo, ele nunca me devolveu na mesma moeda que ele. Só que aí depois até, Amarelo, nem adianta ficar discutindo contigo, porque não adianta, porque eu volto aqui e vou te abraçar igual, eu sou muito eu sou uma hipócrita. Ele falou, não é, cara, isso é amor. Isso aí é o que a gente tem, e a gente tem que aceitar mais as pessoas como elas são. E, lógico que a gente tem que impor limites, a gente tem que saber ter bom senso, o que é certo e o que é errado, mas a gente tem que parar de generalizar as pessoas por causa de um ato ou E aceitar elas, né? um ato que ela tenha feito não demonstra o todo que a pessoa é. Com certeza. Bom, gurias, o papo tá muito bom, né? Mas a gente tem aquele tempo, né? Estipulado. Queria que vocês contassem, essa é a parte que se dá risada. Eu queria que cada uma de vocês contasse uma história rapidamente, que vocês não contaram pra ninguém. Contar o podre, de repente, A nossa vida tão pra aberta. galera aí. E olhar aquela câmerazinha lá e contar uma história inusitada pra gente saber nesse exato momento. Alguma que vocês lembrem? Ah, eu de tenho cabeça? uma muito boa. Diz aí. Muito boa. Muito boa. E tu faz parte dessa aí, que é muito boa. A gente tava saindo um dia lá da rádio, né? Aí, pô, a gente se ajudava com um tri. Então, um entrava no bus e pegava o tri, dava ali para o outro pegar o próximo ônibus. E assim a gente ia, né? Sabe como é que é? O diretor já tá rindo antes do tempo. Naquela época ali não tinha muito Uber. Eu Não nem sabia. tinha. Eu nem sabia chamar Era Uber, essas táxi, coisas. e olhe Não lá. fazia muito. E aí, enfim. Numa dessas estávamos os três indo pra parada. E tinha um carro parado. E aí a gente viu uns caras ali na função do carro, né? E aí os guri, não, vamos ajudar, né? A gente viu a movimentação, tá, mas esse carro não, o carro tá sempre parado. A gente tinha uma parada assim com aquele carro. E aí, os guri foram ajudar o cara. Os guri foram ajudar o cara. E aí o Amarelo disse assim, só o freio de mão. E aí o cara não tinha chave, ele tava roubando o carro. Essa é a melhor história de hipocrisia. Solta o freio de mão Solta o freio de mão, cara. e liga a chave. E liga a chave e dá. o cara fala assim, que chave? Que chave? Aí os guri, tá, a gata está roubando. O cara tava levando o carro. Muito bom. Essa aí é a Cúmplice por melhor. engano. Aham. E a Ângela? Alguma história? Cara, eu não me lembro agora, assim. É porque a única história que sempre me vem na cabeça é tu entrar sem o passaporte no México. E aí a minha irmã assim, não, aquele moço ali tá abanando pra gente, ele quer nos ajudar. Ah, claro. Ele é um flanelinha. Claro. Aham, moço, nos ajuda. Sim, ele entrou no nosso carro. E aí eu falei, ¿dónde vas? Né? Meio perdida, tentando falar um Sim. espanhol. E ele entrou no nosso carro e eu tive que pagar pra ele sair. E graças a Deus existem anjos na nossa vida, porque tu tá numa das piores fronteiras ali. Sim, Né? claro. Porque eu deixei o passaporte no hotel. Ele podia ter roubado teus olhos. Não, eu podia ter não estado aqui. E aí apareceu uma mulher que eu chamo de anjo, assim, que ela nos deu o caminho, né? Assim, das pedras. Mas foi horrível. Sim. Mas foi bom, eu voltei, assim. Eu... Uma experiência traumática. É, total. Porque assim, eu pedi pra ir no banheiro lá na imigração e aí veio um... Era muito bonito o senhor moço lá, mas ele disse assim pra mim, eu nunca passei a noite com duas brasileiras. Oi. E eu falei, não vai ser hoje, querido, não vai ser hoje. Mas essa, assim, é uma história longa, mas eu digo, cara, andem com o passaporte de Que vocês, loucura, com porque certeza. você pode parar Que loucura. em outro lugar. Mas que nem o assim. celular, assim, bota uma correntinha, se tu pede toda hora, bota uma correntinha, anda É pendurado. burrice, mas eu cheguei no hotel, beijei o chão, disse, foi agradecido, tô aqui, então tá tudo certo. Tá certo. Existem anjos na nossa vida. Gurias, deixa eu agradecer vocês. Satisfação já? mais uma vez, né? Tão bom. Espero que esse espaço aqui tenha contribuído para a vida de vocês. É mais um material histórico na vida de vocês. Sim. É o que vai ficar registrado. Ninguém apaga essa história, assim como ninguém apaga a história de vocês dentro lá do Hip Hop Mix, dentro dos Minas nas Quintas. E espero que traga coisas boas, positividade nesse final do ano que tá chegando. Esse programa é o último programa do ano. Né? Então já desejar Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Feliz Ano Novo, 2025 de vitórias, Próspero. prosperidade, principalmente saúde. Saúde. E eu falo hoje saúde mental, né? Hoje eu compreendo um pouco mais isso porque eu lido com isso dentro de casa. Então, eu sempre desejo para todo mundo, as pessoas que eu amo,
Saúde mental em primeiro lugar e depois o resto a gente corre atrás. Falando nisso, Maurício me viu. Ei, Maurício, eu também te Amei amo, estar cara. aqui com vocês. Ai, foi muito bom. Pena amo. que já acabou. Eu também. Mas tá? que 2025 seja maravilhoso. Vai pra ser, nós. vai ser. Lá naquela câmerazinha você pode se despedir, manda um abraço pra vocês aí, vocês mandam um abraço pra quem vocês quiser, fica à vontade pra gente encerrar o programa de Beijo hoje. pra todo mundo. Pra todos. É Natal, é Natal. Jingle bells. Eu já dei a minha de coach aqui, pastora. Eu já. Tudo de bom pra gente nesse próximo ano. Fé na caminhada. Fé na, É isso? fé na caminhada. Isso aí. É isso aí, rapaziada. Feliz Natal a todos. Próximo ano novo. Desejo muita coisa boa pra galera que nos acompanha durante o ano aí. Eu sei que são 200 e poucos inscritos, porque é forma orgânica e é assim que a gente quer. A gente quer verdade no que a gente tá fazendo. Isso aqui, durante o ano, foi feito com muita verdade, com muita dedicação. A rapaziada que tá fazendo aqui não ganhou um centavo durante o ano. E que fique bem claro isso, certo? Já estamos conversando, vendo algumas parcerias, mas a gente fez isso tudo de coração, porque a gente acha necessário ter espaços que abram essa janela para a galera que é de verdade e conta a história de verdade. Esse foi o Tá Expresso essa semana, até o ano que vem, forte abraço.